Assim, a parada do meu livro é que é uma história que não que até dá pra adaptar pra RPG, sabe? Eu já tenho larga experiência em adaptar contos e algumas outras histórias que eu quero contar pra RPG, né? Só que pra eu fazer o RPG é uma construção de mundo absurda. E eu já gastei tempo demais da minha vida construindo o mundo e eu já tive que gastar mais um bom tempo da minha vida desconstruindo tudo que não precisa pra ser contado na história, tá ligado? Porque a minha pira é construção de mundo, eu gosto de world building. Aí é um defeito de muitos escritores de ficção, inclusive, principalmente na área da fantasia. Aí o piro no world building lá faz mapa, faz toda a história da fundação da cidade na PQP, que os bonecos nem vão passar lá, é só um personagem, dane-se lá, ajudante do vilão, sei lá, que veio de lá, tá ligado? E vai servir na prática pra dois diálogos dele, sei lá, uma dica sobre como vencer o cara. Ou do porquê da índole dele se comportar daquela forma. Então, dane-se, sabe, dane-se. Eu fui limando a história e eu também sou negligente, cara. Eu não escrevo com regularidade, né? Quando dá meu hiperfoco lá na história, eu escrevo mais umas 10, 15 páginas e aí depois, só 3 semanas depois, ando um mês depois, 2 meses depois. É um problema que eu tenho sério em continuar escrevendo meu livro. Mas eu não desisto dele porque é uma história que eu acho que vale a pena ser contada, num mundo que eu acho muito criativo, que poucas obras de ficção abordaram coisa parecida com o que eu tô fazendo. É realmente um bagulho bem original, que eu tenho inclusive muito receio em sair contando por aí, para não inspirar outros a fazerem a mesma coisa, né? Mas eu tenho ciência da lei de Jopa, né? Ali o nome dele, do Brasil Paralelo, qual é o nome dele? É o Rasta, do Rasta News. Fala muita merda, mas é muito engraçado. Aí o que ele fala da lei de um amigo dele, né? A lei de Jopa, que toda boa ideia, né? Não, como é que é a lei? Toda grande nova ideia. Não, toda incrível nova ideia não é nem nova, nem incrível. Provavelmente não é nem nova nem incrível, né? Então eu sei que, tipo, algum momento, algum autor, sei lá, da Iugoslávia, nos anos 20 fez um bagulho exatamente como eu tô pensando, só que muito melhor. Mas mesmo assim eu quero fazer porque eu não tô fazendo para vender, não tô fazendo para me divertir, tanto que é um estorvo ter que continuar esse livro. É uma responsabilidade da minha parte ter que terminar ele por motivo pelo qual eu tô fazendo ele, né? Como cristão, né, eu compreendo que a melhor forma de se passar uma mensagem é através de histórias, né? De anedotas, de parábolas. É como as pessoas entendem melhor um ensinamento. Se tu chegar e dizer pro moleque, cara, não põe o dedo na tomada. Ele vai inclusive se sentir no ímpeto de botar o dedo na porcaria da tomada. Mas se tu contar uma história pra ele do meninozinho que botou o dedo na tomada e faleceu, entendeu? Ele muito provavelmente vai se sentir cabreiro com a possibilidade de colocar o dedo na tomada. É assim pra tudo na vida. E as histórias elas têm forte influência sobre o imaginário das pessoas, sabe? Principalmente quando elas são histórias capazes de significar coisas diferentes em épocas diferentes da tua vida, né? Quando tu lê quando é criança, tu assiste, tu ouve quando é criança, aquilo parece talvez maneiro, né? Ou algum aspecto plástico da coisa. Mas conforme tu vai envelhecendo, tu vai pegando as nuances, os subtextos, até compreender o que realmente cada coisa ali abordada pelo autor queria dizer e como elas constroem a mensagem principal, que é revelada totalmente no ápice final da história, né? Nas suas conclusões e clímax finais. E assim eu quero fazer também para a minha família, sabe? Eu quero fazer esse livro, quero imprimir ele nos papéis bem grossão, assim, sabe? Bem resistente, mandar encadernar em couro, uma capa legal ali, gastar um bom dinheiro nisso quando estiver pronto.
para eternizar ali em casa, para ter para minha família, né? Eu sei que um dia eu vou ser só uma foto na parede e depois nem isso. Mas os valores são eternos, né? E a gente não nasce sabendo eles, né? O que inspira a gente em toda boa obra é o Espírito Santo, né? A nossa natureza é caída. A gente não é capaz de nada de bom se não for com a permissão e inspiração de Deus. E a gente, apesar de sermos ferramentas falhas e quebradas e imundas, a mão perfeita dele é capaz de operar a perfeita obra através de nós, né? Então, se alguma coisa eu puder fazer para levar moralidade, coragem, né? Bons valores no geral, né? A fé cristã, tem disso também no meu livro. Para minhas futuras gerações, eu gostaria de fazer, entendeu? Mesmo que seja só um livro esquecido na estante. Talvez algum bisneto pegue aquilo para ler em algum momento, abra numa página aleatória e se depare com uma cena que vai ensinar para ele alguma coisa que ele vai se lembrar num momento de dificuldade ou na hora de tomar uma decisão importante. E eu não gostaria que ele errasse. Gostaria de estar ali para aconselhar, entendeu? E eu acho que com histórias, com a ficção, com a construção de imaginário, é uma ferramenta poderosa para isso, sabe? E necessária, inclusive. E já que eu tenho alguma aptidão para coisa, por que não ir em frente, né? Eu não tenho aptidão nenhuma para ensinar futebol para os meus filhos, né? E ensinar bons valores para eles através da prática do futebol. Mas eu posso ensinar para eles bons valores através da prática da leitura, através da prática da nerdice, né? Que é algo que eu domino. Então é isso. Fazer com os dons que Deus me deu bons frutos, né? Tentar, pelo menos. Olha, há anos atrás, bota aí 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu tinha a ideia de publicar quadrinho, né? E aí me veio os primeiros insights de talvez dê muito trabalho fazer só, é menos mão de obra eu só escrever mesmo a história no formato de um livro. Aí eu gastei uma tarde ali pesquisando sobre editoras e tal, né? Mas eu não lembro, faz muito tempo. Realmente não me lembro os pormenores aí. Quase, e mesmo que eu lembrasse uma década de distância, né? Com certeza o cenário está bem diferente hoje em dia. E o que eu andei pesquisando e vendo aqui e ali na internet sobre essa questão de autorais, vez ou outra, assim, com uma proximidade de tempo menor da presente, foi isso aí que eu te falei, né? Que os caras ficam com teus direitos, né? Eles bancam o projeto todo, claro, tu entra com uma parte quase praticamente simbólica. E aí, se eles aprovarem o teu texto, né? Tudo é revisado e tal. Aí é publicado. Existem modalidades que não vai revisor, mas aí eles exigem que tu já tenha previamente revisado, tipo, sei lá, erros ortográficos, essas coisas assim, sabe? Com um editor competente, revisor competente. Agora, revisar enredo, né, como um editorial, escrita em si, aí tem umas eu lembro de ter umas que ofereciam esse serviço e o que mais que eu ia falar? Sim, livro didático, né? E tem livros didáticos e artigos científicos e tal, na formato de livros, que tu pode publicar sem revisão de pares, né? Só pagar lá em algumas editoras e publicar. Mas não é o caso da grande maioria. A grande maioria realmente revisa o conteúdo antes de publicar, né? Claro, ninguém quer queimar seu filme com alguma idiotice que o maluco escreveu lá dentro. Pois é, porque mesmo que eu publique uma editora pequena, os direitos da minha história vão ficar com a editora, parte deles, né? E aí é foda, tipo, os caras terem parte na minha criatividade e fazer bobagem, talvez um dia, com a minha parada. Eu tenho medo real disso. Aí a minha ideia era eu com o meu dinheiro.
né? Se um dia eu tivesse vontade de publicar, patentear tudo, entendeu? E pagar para publicar numa editora pagou, publicou, entendeu? Se um dia eu for publicar, eu vou fazer desse jeito mesmo. Não vou simplesmente chegar pros caras e falar que eu tenho uma boa ideia e eles bancarem a parada e ficar com meus direitos, entendeu? Eu queria ser dono do meu livro. Só que como é muita página e paga por página, não é um valor baratinho, não. Vai sair os olhos da cara aí. O valor realmente é na casa das centenas de milhares de reais para um livro de 500 páginas se você pegar o direito sozinho, tá ligado? Talvez num outro país aí que tenha menos frescura, burocracia e custo para questão de direitos autorais, né? Mas aqui no Brasil é complicado.